Meus amigos que me acompanham aí pelo meu canal Momento de Reflexão, José Maria Mangia, salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir aqui uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo, muito importante. Sem mim nada podeis fazer. Mas antes vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. São José, nosso bom Pai, rogai por nós. Vamos então à nossa reflexão de hoje. Sem mim, nada podeis fazer. O poder de Deus só se manifesta naqueles que estão cientes da própria fraqueza e da própria incapacidade para fazer algo de bom, sem que seja pela graça de Deus. Portanto, de nossa parte, nós não podemos fazer nada sem a graça de Deus. Isso que nós temos que... E Santo Agostinho, Santo Ambrósio também, outros padres da igreja lá do século IV, tiveram de lutar duramente para vencer aquela heresia de Pelágio, o pelagianismo, segundo a qual o homem poderia se salvar contando apenas com o auxílio da sua própria natureza. Olha que ignorância. Sem precisar do concurso da graça de Deus. Essa era a crença daquele povo que seguia Pelágio. Não precisava de Deus para a gente se salvar, não. É uma heresia fantástica, né? Jesus já se despedindo dos seus apóstolos, né? Deixa-lhes uma séria recomendação. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Sem mim, nada podeis fazer. É Jesus que está falando, isso está lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 4 e 5. O maior risco que corremos no trabalho do reino de Deus é o de nos esquecermos dessas palavras de Jesus, tentando realizar as obras da fé apenas com os nossos pobres recursos humanos. Gente, sem Deus nós não somos nada. Nota-se hoje, infelizmente, até em pessoas da igreja, um certo humanismo exagerado que chega até a dispensar a graça de Deus, como se essa não fosse imprescindível no sucesso das obras espirituais. Ninguém melhor do que São Paulo experimentou e exprimiu a importância da humildade para que Deus possa agir através de nós. Nós precisamos ser humildes. Falando aos coríntios sobre as visões e revelações do Senhor, ele dizia que não tinha do que se gloriar. São Paulo não tinha que se gloriar em nada. E para ficar livre do perigo da vaidade, olha o que São Paulo dizia. Foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear. São Paulo fala isso lá na segunda epístola
aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E depois de ter pedido 3 vezes ao Senhor que livrasse disso, ouviu a sua resposta: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. São Paulo fala isso na mesma epístola, né? Na segunda epístola aos Coríntios. No mesmo capítulo 12, porém no versículo 9. Quero destacar esse totalmente aqui. E São Paulo, ele afirmava: portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Olha o que São Paulo fala. Eu vou até repetir. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. São Paulo fala isso na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. E ele ainda arrematava, né? Porque quando me sinto fraco, então é aí que eu sou forte. Olha o que São Paulo fala. Enquanto me sinto fraco, então é aí que eu sou forte. Está lá na mesma epístola. Bom, ser fraco e estar muito consciente da própria fraqueza e da própria impotência, é claro, nós temos que entender isso. Nós somos fracos, completamente. Somente com a graça de Deus é que nós somos fortes. Mas quando colocamos nas mãos do Senhor a nossa pobreza, aí então ele começa a realizar em nós maravilhas. Maria é o melhor exemplo dessa verdade. Ela mesma disse: ele olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque ele realizou em mim maravilhas. Isso, gente, está lá. Pega a Bíblia e dê uma olhada lá. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 48 e 49. Eu vou até repetir o que Maria fala. Ele, Deus, olhou para a sua pobre serva, por isso, desde agora, todos me proclamarão bem-aventurada, todas as gerações, porque ele realizou em mim maravilhas. Olha o que é o poder que Nossa Senhora tem, né? A graça que ela recebeu, viu? Se Maria não fosse sua pobre serva, não poderia Deus ter feito nela maravilhas. E nós também será assim, enquanto não estivermos despojados de nossa autossuficiência e pretensão de que, por nós mesmos, podemos fazer algo. Não poderemos ser úteis a Deus. Enquanto a gente pensar assim, a gente não pode ser úteis a Deus. Para deixar isso bem claro e para nos ensinar que dependemos dele, de Deus, né? Em tudo, Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Ele escolhe o inculto para confundir o sábio. Ele escolhe o pequenino para confundir o grande. Assim afirmou São Paulo: nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Portanto, diante de Deus, ninguém pode se vangloriar. Está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 29. É São Paulo que está falando. Falando das tribulações que tinha enfrentado por Cristo, açoites, naufrágios, fome, perseguições, etc., São Paulo dizia: sentíamos dentro de nós mesmos a sentença de morte, para que aprendêssemos a pôr
a nossa confiança não em nós, mas em Deus. São Paulo fala isso na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E quando se referia às maravilhas que o Senhor realizava através dele, não deixava de dizer também, olha o que ele dizia: porém, temos este mesmo tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Está lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Essa é uma boa imagem. Somos como um vaso de barro, trazendo dentro de nós o poder extraordinário de Deus. Vasos estes que podem se quebrar facilmente. É só a gente cair em pecado, né? Deus quer que dependamos dele em tudo, a cada dia, a cada hora, a cada momento. Olha o que ele diz: sem mim nada podeis fazer. Está lá em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Por isso, a melhor garantia para não cairmos no desânimo ou na frustração, que infelizmente já se abateram sobre muitos que quiseram viver por própria conta, ou por conta própria, né? O melhor caminho é obedecermos ao Senhor em sua palavra. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Está lá em João 15, versículo 5. Aí, então, livres da autossuficiência mesquinha e orgulhosa, aí podemos sim dizer: tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me conforta. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me conforta. Agora, eu sozinho não posso nada, claro. Ou ainda, eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. São Paulo está dizendo isso lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versos 20. E que a Virgem bendita, nossa mãe, interceda junto a Deus por nós, para que possamos ser como ela, a pobre serva do Senhor, e para que também em nós o Todo-Poderoso possa realizar maravilhas, e que ela nos ajude a crer definitivamente no seu Filho, que nos amou, nos advertiu, dizendo: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. E assim, meus queridos irmãos em Cristo, nós terminamos aqui essa sem mim nada podeis fazer, né? Essa frase muito boa, e nós temos que, para Jesus viver em nós temos que, primeiro, rezar muito. Rezar ou orar é a mesma coisa. Fazer preces é a mesma coisa, né? E muita penitência, muita confissão, muita comunhão. Rezar muito, para a gente adquirir essa força que vem de Deus.